Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os que se fazem presente, a esposa do vereador Fábio, a Mara, a sua filha, os funcionários da casa, todos os internautas que nos acompanham via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Solicito para que o vereador Nilson Wagner proceda com o trecho bíblico. Assim observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente, e andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos, falarei dos teus testemunhos perante os reis, e não me envergonharei. Salmos, capítulo 119, versículo 44 e 47. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Igor Alandré, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 9/6/2026, às 18 horas. Ata da 18ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 8ª legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, realizada do dia 9 de junho de 2026, no dia 9 do mês de junho de 2026, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, situada na rua Augusto Kichler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretaria dos trabalhos, o vereador Igor Alandré. Reuniram seus senhores vereadores em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por abertos os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na casa desde e os internautas que acompanham a sessão na internet. Solicitou para que o vereador Dilson Farias procedesse com um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo a ordem do dia. Sendo assim, solicitou ao vereador primeiro secretário, Igor Alandré, para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 2 de junho de 2026, às 18 horas, neste ato lido e aprovado entre os presentes. Solicitou ao vereador Dilson Farias para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referentes aos projetos de lei de número 039, 040 e 041/2026. Senhor vereador Thiago Dantas Silveira, solicitou a retirada da leitura das atas. O senhor presidente colocou em votação a retirada, assim sendo concedido por todos. Solicitou ao vereador Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do ofício de número 112/2026, que encaminha o projeto de lei de número 042/2026, em regime de urgência especial. Seguindo da leitura do referido projeto de lei, o senhor presidente colocou em votação o regime de urgência especial. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovado. Solicitou ao vereador Dilson Milk para que promovesse com a leitura do ofício de número 103/2026, que encaminha o projeto de lei de número 043/2026. Seguindo da leitura do projeto de lei lido, solicitou ao vereador Fábio Lopes Cariolato para que promovesse com a leitura do ofício de número 114/2026, que encaminha os projetos de lei de 044, 045 e 046/2026. Seguindo a leitura dos referidos projetos de lei lido, o senhor presidente encaminhou para as comissões competentes os projetos de lei número 043, 044, 045 e 046/2026, para que dentro dos prazos regimentais exarem seus pareceres. Solicitou ao vereador Thiago Dantas Silveira para que procedesse com a leitura do ofício de número 0322/2026, do MPS, Ministério Público de Santa Catarina. Lido. Solicitou ao vereador Fábio Lopes Cariolato para que promovesse com a leitura do requerimento de número 005/2026. Neste ato, o senhor presidente declara aberto pequeno expediente para os vereadores se manifestarem sobre matérias deles. Não havendo escrito, passou ao grande expediente. Não havendo ninguém inscrito,
prosseguindo, colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 039/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 039/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 039/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 040/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 040/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 040/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 041/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 041/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 041/2026. Colocou em primeira e única discussão o requerimento de número 005/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira e única votação o requerimento. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira e única votação o requerimento número 005/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária, a ser realizada no prazo de 5 minutos nesse mesmo local. Nada mais havendo de se tratar, o senhor presidente solicitou o registro das presenças dos vereadores Adilson Farias, Anselmo Goidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Cariolato, Igor Alandréia, José João Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Zano da Silveira, Wilson Wagner, eu, Igor Alandréia, lavrei e solicitei a registração da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada conforme será pelos demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 9/6/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 9/6/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 9/6/2026, às 18 horas. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandréia, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 9/6/2026, às 18 horas e 30 minutos. Ata da 12ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura, do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, realizada no dia 9 de junho de 2026. No dia 9 do mês de junho de 2026, às 18 horas e 30 minutos. Nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Tolo, situada na Rua Augusto Kishma, número 1286. Sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos, o vereador Igor Alandréia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. De acordo com o artigo 143 do inciso 2º Regimento Interno da Câmara de Vereadores, o projeto de lei 042/2026, o senhor presidente solicitou o parecer verbal das comissões de Constituição, de Justiça e Redação e da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas, assim sendo concedido por todos. De acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º Decreto-Lei número 201/1967, colocou em votação o recebimento do ofício número 03-2022/03-PJ/CAE-MPSC. Quem for a favor do recebimento do ofício permanecer sentado, e quem for contrário se manifesta. Com 5 votos contrários, o senhor presidente declarou rejeitado o recebimento do ofício de número 0322/2026/03-PJ/CAE-MPSC.
Prosseguindo, colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 039/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 039/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 039/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 040/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 040/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 040/2026. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 041/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 041/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 041/2026. Colocou em primeira discussão o projeto de lei de número 042/2026. Encerrou a discussão e colocou em primeira votação o projeto de lei de número 042/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em primeira votação o projeto de lei de número 042/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão extraordinária, a ser realizada no prazo de 5 minutos nesse mesmo local. Nada mais havendo de se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores: Adilson Farias, Anselmo Veidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Carelato, Igor Ladreia, José João Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Dano da Silveira, Wilson Lago. Eu, Igor Ladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lhe se achada e conforme será pelos demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 9/6/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata extraordinária do dia 9/6/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 9/6/2026, às 18h30. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alandrei, para que efetue a leitura da ata extraordinária do dia 9/6/2026, às 19h. Ata da 13ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura do primeiro período da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, realizada no dia 9 de junho de 2026. No dia 9 do mês de junho de 2026, às 19h, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Sul, situada na Rua Augusto Kichler, número 1286. Sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e Secretaria dos Trabalhos, o vereador Igor Ladreia. Reuniram-se os senhores vereadores em sessão extraordinária. Havendo quórum mental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos, cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão na internet. Colocou em segunda discussão o projeto de lei de número 042/2026. Encerrou a discussão e colocou em segunda votação o projeto de lei de número 042/2026. Não havendo manifestações, o senhor presidente declarou aprovado em segunda votação o projeto de lei de número 042/2026. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária, a ser realizada no dia 16 de junho de 2026, nesse mesmo local. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores: Adilson Farias, Anselmo Veidela, Edilson Milke, Fábio Lopes Carelato, Igor Ladreia, José João Machado, Osni Carlos Stelzner, Thiago Dano da Silveira, Wilson Lago. Eu, Igor Ladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lhe se achada conforme será pelos demais vereadores assinados. Está em primeira discussão a ata extraordinária do dia 9/6/2026. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação
a ata extraordinária do dia 9/6/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata extraordinária do dia 9/6/2026, às 19 horas. Solicito ao vereador Adilson Faria para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei de número 043, 044, 045 e 046 para 2026. Ata de Finanças, projeto 043/2026. Ata da Senhor Presidente, peço a dispensa da leitura das atas das comissões. Coloco em votação a retirada da leitura das atas das comissões. Está aprovada a retirada da leitura das atas das comissões. Solicito ao vereador Gilson Wagner para que efetue a leitura do ofício de número 116 para 2026, que encaminha os projetos de lei 047, 048 para 2026, seguida da leitura dos projetos de lei 047 para 2026. Ofício número 116, 2026, Bela Vista do Toldo, 15 de junho de 2026. Ao senhor Osni Carlos Estelio, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminhe o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta egrégia Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar para a apreciação e deliberação em regime de urgência os projetos número 047/2026 e 048/2026, ambos de iniciativa do Poder Executivo Municipal. O primeiro projeto de lei autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil destinado à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, utilizando como fonte de recurso a emenda parlamentar número 1218, destinada ao custeio das ações desenvolvidas na área da cultura e turismo, possibilitando a adequada execução das atividades e investimentos no setor. Segundo o projeto de lei, autoriza a abertura do crédito adicional suplementar no valor de R$600 mil, destinado ao Fundo Municipal da Saúde, utilizando como fonte de recurso as emendas parlamentares para custeio PAP, número 36.007.718.422.02600, no valor de R$400 mil, e o número 36.007.18.29.20.2600, no valor de R$200 mil, recursos que serão aplicados no fortalecimento das ações e serviços públicos de saúde do município. As proposições possuem relevante interesse público, uma vez que visa assegurar o ingresso e a correta aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares, fortalecendo as políticas públicas municipais nas áreas da cultura, turismo e saúde, proporcionando melhores condições para a execução dos serviços e atendimento das demandas da população de Bela Vista do Toldo, considerando a necessidade de viabilizar com a maior brevidade possível a execução das ações previstas e a aplicação tempestiva dos recursos disponibilizados, requer-se a tramitação das matérias em regime de urgência na forma de regimento interno desta Casa Legislativa. Diante da importância das matérias apresentadas, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação dos referidos projetos de lei. Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e destina consideração. Francisco Carlos Xisto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 047, de 15 de junho de 2026, dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências.
Francisco Carlos Xício, prefeito municipal de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, artigo 1º, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$100 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Órgão 14.00, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Unidade Orçamentária 14.01, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Manutenção das atividades culturais turísticas. Dotação, aplicações diretas R$100 mil, valor total R$100 mil. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar o valor de R$100 mil referente à emenda parlamentar para custeio na área da cultura e turismo, conforme a emenda parlamentar número 1218, em anexo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Todo, 15 de junho de 2026. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Justificativo. O presente projeto de lei trata da abertura do crédito adicional suplementar referente à emenda parlamentar para custeio na área da cultura e turismo, conforme a emenda parlamentar número 1218 em anexo. Solicitamos a vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Solicito ao vereador Gilson Milk para que efetue a leitura do projeto de lei de número 048/2026. Projeto de lei número 048, de 15 de junho de 2026. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar que contém outras providências. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação dessa Igreja Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir o Orçamento Geral do município de Bela Vista do Todo, Estado de Santa Catarina, no corrente exercício financeiro, crédito adicional suplementar no valor de R$600 mil, com a seguinte classificação institucional, funcional e programática. Fundo Municipal de Saúde, manutenção do fundo e ações da atenção básica. Dotação, aplicações diretas, R$600 mil. Total geral, R$600 mil. Artigo 2º. Para suporte do crédito adicional suplementar de que trata o artigo precedente, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar por conta da emenda parlamentar no valor de R$600 mil, referente à emenda parlamentar para custeio PAP número 3600771842202600, no valor de R$400 mil, e emenda parlamentar para custeio PAP número 3600771829202600, no valor de R$200 mil em anexo. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bela Vista do Todo, Santa Catarina, 15 de junho de 2026. Francisco Carlos Xício, prefeito municipal. Justificativo. O presente projeto de lei trata da abertura de crédito adicional suplementar por conta de emenda parlamentar no valor de R$600 mil, referente à emenda parlamentar no custeio PAP número 3600771842202600, no valor de R$400 mil, e emenda parlamentar para custeio PAP número
36 000 77 18 29 20 26 00 no valor de R$200 mil em anexo. Salientamos a vossas senhorias que a suplementação ora solicitada é de relevante importância para o bom desempenho das atividades solicitadas. Francisco Carlos Xício, Prefeito Municipal. Está em única discussão o regime de urgência do ofício número 116/2026. Encerro a discussão e coloco em única votação o regime de urgência aos projetos de lei 047, 048/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em única votação o regime de urgência aos projetos de lei 047 e 048/2026. Solicito ao vereador Tiago Damos da Silveira para que efetue a leitura do ofício de número 10/2026 do setor contábil. Ofício do setor contábil número 10/2026. Esmo presidente, senhor José Carlos César, Câmara Municipal de Bela Vista do Todo Santa Catarina. Cumprimentando, venho através deste apresentar a prestação de contas referente ao mês de maio de 2026 desta Casa de Leis. Recebimento do 12º e aplicações financeiras do mês. Do 10º recebido no dia 29/5 de 2026, R$ 145.833,33. Aplicação financeira do mês 5 de 2026, R$ 1.474,96. Valor do 12º reajustado referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, R$ 1.702,32. Total, R$ 149.010,61. Despesas pagas no mês: salários, subsídios, férias, auxílio alimentação e obrigações patrimoniais, R$ 96.548,89. Sessão solene, decoração, R$ 3.650. Devolução da aplicação financeira do mês 4 de 2026 para o município, R$ 1.650,26. Energia elétrica do mês 4 de 2026, R$ 221,48. Água, R$ 66,77. Internet, R$ 280. Treinamento de funcionários no sistema de compras, R$ 452,80. Energia elétrica, mês 5 de 2026, R$ 182,64. Serviços bancários, R$ 73. Consórcio SIGA, R$ 861,83. Locação de sistemas, R$ 2.563,94. Total das despesas pagas no mês 5 de 2026, R$ 106.551,61. Resumo geral. Saldo em 30/4 de 2026, R$ 192.115,13. Do 10º recebido, diferença dos meses anteriores e aplicação financeira, R$ 149.010,61. Total das despesas do mês 5 de 2026, R$ 106.551,61. Total geral do saldo do banco em 31/5 de 2026, R$ 234.574,13.
A documentação referente à movimentação contábil está à disposição no setor para consulta pública no portal da transparência, conforme especifica a legislação. Sem mais para o momento, atenciosamente, Maria Emília Xício Alberti. Solicito ao vereador Fábio Lopes Carolato para que efetue a leitura da indicação do número 030/2026. Indicação número 030/2026. Senhor presidente, o vereador signatário, com assento nessa Casa Legislativa e no uso da atribuição que lhe confere o artigo número 120 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e se envie ofício ao senhor Francisco Carlos Xício, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe: solicito ao Poder Executivo e secretarias competentes para que sejam realizados estudos técnicos e executadas melhorias no sistema de drenagem pluvial em frente às instalações da PAI, visando solucionar os recorrentes problemas de acúmulo de água no local. Justificativa: a presente indicação se faz necessária em razão dos alagamentos registrados em frente à instituição durante períodos de chuvas intensas. A insuficiência da drenagem pluvial tem provocado acúmulo de água, ocasionando transtornos aos alunos, colaboradores e visitantes. Além disso, em episódios de chuvas torrenciais, a água tem invadido as instalações da entidade. Dessa forma, solicita-se ao Poder Executivo que avalie a situação e promova intervenções necessárias, como ampliação, adequação ou manutenção do sistema de drenagem existente, garantindo maior segurança, acessibilidade e preservação do patrimônio público e social. Confiando o atendimento, desde já agradeço. Bela Vista do Sul, 16 de junho de 2026. Vereador Fábio Lopes Carolato. Abro o pequeno expediente para os vereadores se manifestar sobre matéria lida. Não havendo ninguém inscrito, abro o grande expediente para os vereadores se manifestar sobre matérias de interesse público. Com a palavra, o vereador Fábio Lopes Carolato. Senhor presidente, senhores vereadores, prefeito municipal, comunidade que nos acompanha, presencial, lideranças do Republicanos, minha esposa e minha filha, e pelos meios de comunicação, meus cumprimentos. Em especial, quero saudar e agradecer a presença da deputada federal Giovânia de Sá, que nos honra com a sua participação nesta sessão. Deputada Giovânia, receba nosso reconhecimento pelo trabalho que vem desenvolvendo em favor dos municípios catarinenses. Agradecemos de forma especial o recurso que estará sendo destinado ao nosso município, contribuirá para melhorar a qualidade de vida da nossa população através do veículo destinado à Secretaria de Saúde, que estará por vir. Sua presença demonstra respeito com o nosso município e compromisso com as demandas da nossa comunidade. Também gostaria de destacar a indicação que protocolei solicitando ao Poder Executivo a realização de melhorias no sistema de drenagem fluvial em frente à PAI, no qual as chuvas torrenciais vêm ocasionando a questão de água, de acúmulo de água. Nosso papel como vereador é fiscalizar, acompanhar e buscar soluções para os problemas da comunidade. Dessa forma, que exercemos o mandato que nos foi confiado pela população, ouvindo demandas, propondo melhorias e fiscalizando a correta aplicação dos recursos. Finalizo reiterando mais uma vez o meu agradecimento à deputada federal Giovânia de Sá pela parceria do nosso município e reforçando nosso compromisso de continuar por transparência, por mais transparência, infraestrutura e qualidade de vida para a nossa população. Muito obrigado a todos pela noite. Obrigado, vereador Fábio, pelas palavras. A deputada federal quer dar uma palavrinha? Estamos aí. Boa noite, quero cumprimentar cada... Vou ligar aqui. Agora deu. Recomeçando. Quero cumprimentar aqui, né, todos os vereadores, só temos vereadores aqui na casa, cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores dessa bela cidade, Bela Vista do Todo, dizer que é uma honra estar aqui. Eu quero, em nome do meu vereador, grande liderança Fábio,
cumprimentar aqui todos os presentes, dizer que é uma grande oportunidade. Eu conheço a cidade, já estive em outras oportunidades, mas agora muito mais fortalecida, até porque viemos nessa noite trazer aqui recursos para o município. Quero cumprimentar com muito carinho o prefeito Carlinhos. Obrigada, prefeito, por também estar aqui e acompanhando a sessão da Câmara de Vereadores. Importante porque é um órgão que fiscaliza, que acompanha, e é importante, né? É claro que eu não conheço a realidade aqui do município em detalhes, só pelo que nós acompanhamos, né? Mas sabemos que existem as oposições e oposição. Prefeito, sabemos que é importante, até para a gente ficar atento, para a gente saber que realmente é fundamental, onde não tem concorrência, onde não tem oposição, não tem muita graça. E aí se diz que a unanimidade ajuda. Então é importante também termos a oposição, como tem lá no Congresso Nacional, a qual eu estou há mais de 11 anos, né? Desde 2014, como deputada federal, por todo o estado de Santa Catarina. Dizer que nós conhecemos todo o estado, tenho percorrido todo o estado há muito tempo, tenho aqui enviado recursos para todos os municípios catarinenses, os 295 municípios catarinenses. Estar aqui com o meu pastor, um prazer, muito obrigada, meu pastor, presidente republicanos, as mulheres aqui presentes, as crianças, temos crianças também. Eu quero dizer que, como vocês aqui hoje, eu também já fui vereadora. Fui vereadora na minha cidade, a cidade de Criciúma, e posso aqui rapidamente dizer, prefeito Carlinhos, que eu, como mulher, jamais pensei em estar, Fábio, num cargo público, até porque estudei, né, claro, sempre em escola pública, porque meus pais não tinham condições de nos pagar, como meninas, nós somos 4 mulheres da minha casa, pagar uma escola privada, particular, mas nós sempre tivemos uma infância muito difícil. E cada vereador que aqui está tem a sua história, tem o seu passado, e todos aqui lutaram para estar aqui. Mas eu achava que mulher e gente do bem não era para estar na vida pública, sempre pensei isso. E muitos de vocês também pensaram, muitas vezes, em nem se candidatar a nada. Mas quando eu fui convidada em 2008 para ser secretária de Assistência Social e Habitação, Fábio, na minha cidade, Criciúma, lá eu percebi que dava para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não tinha partido político à época, 2009 a 2012, mas quando eu vi que política pública muda-se a vida das pessoas para melhor, e nós somos esses agentes de mudança, e que eu sinto muito, e nós temos uma Bíblia aqui na frente, o livro de Esther, porque ela não nasceu rainha, ela foi chamada para ser rainha, né, pastor? Ela teve um chamado para livrar o povo, e aí, os judeus, e eu sinto isso. Quando eu fui, eu também achava que eu podia fazer a diferença, mas quando eu vi que as pessoas do nosso município precisam de nós, eu decidi, né, em 2011, me filiei ao meu partido, que saí agora em março, né, migrando ao Republicanos, mas eu era do PSDB desde 2011, 2012 eu fui candidata. Disse assim, meu prefeito, não quero ser candidata, porque não acho que devo me envolver com a vida pública e nem estar no cargo eletivo. Mas foi aí que eu fui para a rua, fui pedir o voto, e o meu prefeito disse, vai fazer bastante voto. Eu disse, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo, primeiro Deus, que vai na frente de todas as coisas. Eu tenho 3S. 3S que não paga nada, mas que com certeza eles me guiarão nas estradas. Eu tinha sorriso, que é relacionamento, que é tratar bem as pessoas, independente de partido político, de religião, de time de futebol, porque o que nos une é muito maior que tudo isso. E o segundo era a sinceridade, falar a verdade, porque a verdade, ela pode doer na hora, mas por uma eternidade ela faz muito bem. A mentira já não, dói por uma vida toda. E o terceiro, sola de sapato, que eu gosto mais de fazer. É trabalhar, trabalhar, trabalhar. E em 2012 eu fiz, né, uma votação histórica, fui a mais votada da história da minha cidade, não sozinha, com a família, com os amigos. E em seguida, eleita, eu fui secretária de saúde, né, na cidade, como gestora que sou, e fiz um trabalho por 9 meses, mas tive um chamado.
E aí eu quero falar para os vereadores aqui e para o prefeito Carlinhos. Muitas vezes as pessoas nos convidam a ocupar, a estar num lugar e a gente acha que a gente não é preparado, que a gente não pode porque a gente não é competente. Eu sempre digo, se nós não acreditarmos em nós, primeiro vocês não estariam aqui. E eu também não estaria no Congresso Nacional. Mas foi aí, prefeito, que eu decidi ser candidata a deputado federal. Sabia que era para fazer 30% de um dos sexos, né? Ou homem ou mulher, mas a maioria precisa-se de mulher para as nominadas. E ninguém acreditava que eu ia chegar. E nós tínhamos lá uma coligação, PP, PPS, PSDB, uma coligação grande. E eu disse, é difícil, mas trabalhei presidente. Eu vou encerrar. E fui eleita deputada federal, passei por 1000 votos lá, numa legenda difícil, mas trabalhei com os meus 3 S e estou lá há 11 anos e meio, trabalhando, lutando pelos municípios catarinenses, através do diálogo, porque política, ela passa, a vida pública passa, partido político passa, e o que ficam são as amizades e a família. E muitas vezes a política está dividindo famílias, está dividindo sociedade. E não é isso, nós temos que pensar e crer numa sociedade democrática de direito. Democracia é o diálogo, é a liberdade de expressão. E é isso que nós temos que construir na nossa sociedade. Por isso eu vim aqui no dia de hoje, me colocar à disposição, o prefeito Carlinhos já teve meu gabinete lá atrás, há muitos anos, no momento que estávamos votando a reforma, né, ele viu, acompanhou as nossas angústias, e eu conheci o Fábio, e conheci a história dele, quando no agronegócio, no arroz, que eu sou uma grande defensora, projeto de lei meu, que já está bem encaminhado, indo a plenário, para que a gente tenha, no momento em que nós tivermos uma demanda muito alta de produção no Brasil e o custo de produção, ele for, né, o mercado não absorver e nós tivermos um custo de produção maior do produto que está sendo vendido no mercado, que realmente a gente consiga que a importação ela seja bloqueada naquele momento, para que o nosso produto, o que nós plantamos, seja valorizado. E essa cidade é uma cidade do agronegócio também muito forte, foi aí que eu conheci o Fábio, né, que eu conheci aqui várias lideranças do presidente do meu partido, que hoje estou, o 10, o Republicanos, e eu acredito que mudar a vida das pessoas, esse é o sentido de vocês, vereadores, de nós estarmos na vida pública. Medite nisso. Eu vim para fazer a diferença e para melhorar a vida do cidadão, da cidade onde eu moro, do estado onde eu moro e do país onde eu moro. O que eu quero é um dia sair da vida pública, prefeito, Fábio, e deixar para as futuras gerações, minhas filhas, meus netos, um lugar melhor para morar, uma cidade melhor, um estado melhor e um país melhor. E é assim que a gente constrói, com certeza, políticas públicas eficientes que mudam a vida das pessoas. Então hoje eu estou trazendo recurso para a cidade, né, Fábio? E que com certeza será muito bem aplicado através do prefeito, do Fábio e de todos os vereadores, porque todos vocês fazem parte disso. Muito obrigada, obrigada meu pastor, que Deus abençoe, que Deus possa fazer prosperar essa cidade, a bela cidade de Bela Vista do Todo. Seu nome já diz tudo. Muito obrigada, presidente, pela oportunidade. Meu gabinete está à disposição de todos vocês. Obrigado, deputada, pelas palavras aí. A hora que estiver na região, está de porta aberta a Câmara para receber esse ato. O prefeito quer dar uma palavrinha? Cumprimento então o senhor presidente, vereador Osni, aos demais vereadores que compõem a mesa, a todos os que estão presentes, né, no local. Sandro, nosso grande abraço, nosso grande líder de sempre, né, Sandro Milk, o pastor da Igreja Assembleia de Deus, que faz um grande trabalho, né, e os vereadores do Republicano, né, o Fábio, vereador Edilson Milk, né, vereador republicano. Deputada, aqui tem os suplentes, né, está aí o Leandro, está aí o Cid foi pelo republicano, né, Cid? O Nilson,
Rose, mulher, guerreira, trabalhadora. E o republicano, deputado, eu quero lhe cumprimentá-lo, né, com o maior carinho, dizer que eu te admiro, o teu trabalho, muito, muito, muito. Muitas vezes me espelho na sua linha de pensamento, na sua retidão que tu tens como deputada. Dizer de que o republicano, nós disputamos em lados opostos na eleição, mas 4 anos atrás nós perdemos juntos com o Sandro para a prefeitíssima eleição, né? Então não existe inimigos, né, na política. Nosso entendimento tem que unir e trabalhar junto. E deputada, eu quero dizer de que eu sempre pensei assim, senhores vereadores, no acompanhamento na minha vida política, tenho 20 e poucos anos de política. A mulher faz um trabalho com toda a seriedade que ela trabalha em casa, que ela é mãe de família, que ela é responsável. Ela leva essa responsabilidade muito maior do que nós homens para a vida pública, na política. E isso é coisa admirável das mulheres em especial, e falar da deputada Giovana. Deputada Giovana, eu só lembrei enquanto tu falava, e sabemos de que aqui está a força do agro, a força da agricultura, a força daquela mulher que produz morango para vender, para colocar na merenda escolar, a batata doce, enfim, a cenoura. Nós compramos aqui 100%, né, do que compete da merenda escolar, nós compramos dos nossos agricultores aqui. E eu estava falando com o Sandro ali, e até os vereadores não sabem desses dados que ontem nós levantamos, deputada, que o nosso município tem 1.500 e poucos agricultores, fumicultores, que vivem somente do fumo, quase tudo depende do fumo para dar estudo para o filho, para produzir, para comprar um pedacinho de terra, que faz tempo que não consegue mais comprar, pagar suas contas, e etc, etc. E esse ano já se sente no município uma média, você falar em números assim é assustador, uma média de 1.000 pessoas já é comprovado de que baixou 50 mil reais, deputada, por família, comparando com o ano passado, a safra de fumo. Então, vamos falar em 1.000 famílias, vezes 50 mil a menos do que o ano passado, são 50 milhões de reais no nosso pequeno município, nesse momento de movimento econômico a menos. E nós estamos sentindo já na prefeitura, deputado. Já vem, a arrecadação caiu, e cada mês cai mais um pouquinho, e os problemas continuam. Então, dizendo isso, eu quero dizer 2 coisas para a deputada. Levar um pedido nosso de Bela Vista do Toro, que nós pudéssemos ser criada uma política no Planalto Norte de Santa Catarina, o primeiro pedido, que o SC Rural, que financia o barracão, que financia o pequeno produtor comprar uma vaca, para ele sair um pouco, diversificar a vida dele no tabaco. Ele não passa hoje, se ele plantar fumo, ele não passa no SC Rural, deputada, porque aquela política pública lá desse governo, né, tranca de que você é plantador de fumo, então você está fora do financiamento de juros baixos e condições boas de pagar. Então, que se fosse tratado uma política diferente no Planalto Norte, que sobrevive do tabaco, né, presidente, fosse tratado diferente, com uma outra política, porque ele só paga a conta, deputada, com o tabaco. Se ele não tiver plantando tabaco, ele não paga a conta mais. Nós estamos passando por momentos difíceis aqui na região do Planalto Norte, e Bela Vista não é diferente. E a outra política que eu não sei, e até se a deputada pudesse usar, se o presidente permitir mais um minutinho para falar, deputada, para nós, que pé que está, que eu acho que está no Senado, mas eu não tenho acompanhado, seria um pedido, né, para a deputada trabalhar muito em Brasília para que acontecesse a renegociação de dívida dos agricultores. Né? Então, se a deputada pudesse falar mais um minutinho aqui, presidente, pode ser?
eu dou esses minutinhos meus que eu ia falar para a deputada falar disso aí, que seria de extrema, deputada, importância para todo o nosso agricultor se conseguisse esse prolongamento dessa, né, de dívidas. Porque o agricultor quer pagar a deputada conta, mas ele precisa de um tempo, beleza? Obrigado pela atenção, deputada. Eu sei que já era para ter terminado a sessão, mas eu vou ser muito rápida, respeitando, né, o nosso prefeito. Está no Senado essa renegociação de dívidas, não é do agro, é o que a gente tem pedido mais agilidade, porque tem também dos empresários, das grandes empresas, mas o agronegócio é onde nasce tudo, a gente diz, né? É lá que começa. Então, primeiro nós temos que dar atenção a quem sofre com a chuva, com o frio, com o sol. Então, essa, prefeito, com certeza é a nossa prioridade, pode contar conosco, tá? E outras demandas que tem apresentado do Planalto Norte. Eu tenho conversado muito com os prefeitos de toda a nossa região. Saí agora com a Zenilda, a prefeita atual de Canoinhas, vou agora ao prefeito Juliano em Ireneópolis, já fiz hoje Mafra, já estive em várias cidades da região e todos, eu digo, traga as demandas, porque já várias, a SC ali que tinha que fazer junto à NTT elevar a faixa que estava nas cheias, tinha problema. Nós fizemos a reunião lá em Brasília, fizemos no estado, os prefeitos da região à época foram, hoje já é uma realidade. Então, as demandas da região nos levem, nosso gabinete está lá exatamente para isso, para servir as pessoas, os prefeitos e os vereadores é quem levam, né, essas demandas, né? O Sandro, né, junto com todo o partido, que os nossos suplentes em geral, os nossos vereadores aqui, né, o nosso muito obrigado do Republicanos, mas todos os partidos que aqui se encontram. Então, esse é o nosso papel, trabalhar, e essa renegociação, com certeza, ela é prioridade. E aí eu não tinha falado, mas o que nós estamos trazendo para o município aqui, acho que o Fábio já tem divulgado, os vereadores do Republicanos, é uma van, né, de mais de R$300 mil, que estará à disposição da saúde, né, Fábio, para transporte das pessoas naquele momento que mais precisam, que saúde, ela é prioridade, ela é urgente. Muitas vezes, os carros que ficam fazendo o TFT, levando as pessoas para consultas, cirurgias, exames, muitas vezes falta. Nós precisamos levar conforto na hora mais difícil daquela mulher, daquele homem, daquela criança, daquele idoso. Então, é isso que nós estamos trazendo também para o município, tá bom? Muito obrigada. Conta com a gente. Está em primeira discussão o projeto de lei 043/2026 com os pareceres. Esse projeto é aquele que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências, educação, R$1 milhão. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 043/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 043/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 044/2026, com os pareceres. O projeto dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$150 mil. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei 044/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 044/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 045/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional complementar e contém outras providências. Infraestrutura, R$35.351,97. Encerra a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 045/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem.
Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 045/2026. Está em primeira discussão o projeto de lei 046/2026 com os pareceres. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e contém outras providências. Saúde, R$101 mil. Encerro a discussão e coloco em primeira votação o projeto de lei 046/2026. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei 046/2026. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Boa noite a todos.